Meu cordial bom dia para você que é membro desse grupo seleto dos amigos do Caeng. Bom dia, olha, estou feliz de poder preparar essa mensagem para o dia de hoje. Me sinto honrado em ter sido escolhido entre pessoas importantes para poder falar. Eu sei que nós teremos muitos outros nomes e eu gostaria de, nesta manhã, fazer uma reflexão um pouco mais generalizada sobre o que é ser um homem segundo o coração de Deus. Mas antes de entrar nesse tema, eu queria dizer que hoje eu estou com essa camisa de propósito, viu? O Enoque mostrou a primeira camisa, a camisa do primeiro encontro, eu estava lá, mas no segundo encontro eu não pude estar. Mas a camisa veio até mim. Então eu havia encomendado, a camisa chegou, e aí nesse dia, que é uma semana especial de oração, então eu me senti assim, desejoso de poder usar essa camisa, já que eu não pude usá-la no dia. Então hoje, no encontro virtual, eu quero usar a camisa do segundo encontro. Mas já estou antevendo o nosso terceiro encontro, e nesse terceiro encontro eu quero usar a camisa, mas de forma presencial, tá certo? Então lá pelo terceiro sábado, terceiro final de semana ou quarto final de semana de julho, nós estaremos nos encontrando mais uma vez. É o nosso terceiro encontro. Eu creio que vai ser uma bênção, você não pode faltar, tá certo? Acredito que esta semana de oração, de uma forma um pouco diferente, penso eu que foi algo que nasceu no coração de Deus. Porque todos nós temos os nossos compromissos, mas nada impede que se tire um momento do dia para poder ouvir a mensagem. E eu gostei muito das mensagens, né, das 4 mensagens que nós já ouvimos até agora. Mensagens poderosas, mensagens selecionadas. E eu me senti até pequeno, porque o que falar? Então, pensei em trazer, segundo a Bíblia Sagrada, quais são os critérios para uma pessoa ser considerada um homem segundo o coração de Deus. Eu queria começar lendo um verso. Queria convidá-los a abrir a Bíblia. Vamos abrir a Bíblia lá em Apocalipse, capítulo 2, no verso 10. É um texto muito conhecido, mas é um texto de extrema importância porque mostra o resultado na vida de alguém que toma uma decisão ao lado de Cristo. Apocalipse, capítulo 2, verso 10. Agora que você talvez já tenha aberto a sua Bíblia, ou não, o seu celular, eu queria então fechar os olhos e pedir a direção de Deus. Nosso maravilhoso Deus, querido e bom Pai, nós expressamos nossa alegria, nossa gratidão, porque nos dás a alegria de mais um dia com vida. O nosso muito obrigado, porque essa semana está sendo uma bênção. E com certeza até sábado receberemos mais mensagens que vai preencher o nosso coração, que vai dar norte para a nossa vida, e assim poderemos nos preparar, segundo a tua graça, para sermos também considerados homens, mulheres, segundo o coração de Deus. Por isso, nesta manhã, eu clamo a Deus para que o Senhor nos dê sabedoria e entendimento para compreender, ó Deus, segundo a tua palavra, como podemos, quais devem ser nossas atitudes, a quem devemos nos unir para podermos ser um homem segundo o teu coração. Fale ao nosso coração, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amados, aqui em Apocalipse 2, verso 10, a última parte, ele fala sobre o resultado final na vida de um homem segundo o coração de Deus. E ele diz o seguinte, na segunda parte, diz assim: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Esse texto é muito lindo, porque aqui fala de um resultado glorioso. Sabe aquele final de filme que a gente às vezes assiste, foram felizes para sempre? É esse aqui, ó.
Apesar das dores, das dificuldades, dos obstáculos, dos desencontros, das separações que a gente está passando e vai passar ainda neste mundo, Deus diz pra gente que existe um final feliz, um porto seguro nos esperando. Então ele pede assim, ó, seja fiel um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Porque se você for fiel um pouquinho mais, um poucochinho mais, como diz lá em Hebreus, você vai receber a coroa da vida. Então, eu comecei de trás para frente de propósito, porque este tem que ser o nosso alvo. Ser fiel até que, se necessário, seja a morte. Para que a gente possa ter, pela graça de Cristo, o privilégio de receber a coroa da vida. Então, agora vem a pergunta. Como deve ser a vida de uma pessoa que quer ser um homem segundo o coração de Deus, uma mulher segundo o coração de Deus? Então nós ouvimos falar nessa semana de alguns personagens bíblicos. Eu não vou falar diretamente sobre um personagem bíblico, vou citar alguns nomes e vou citar condições, tá certo? Então eu quero começar com as condições. Eu queria que você abrisse a Bíblia lá no Salmo 15, para a gente ver quais são as condições que Deus coloca para a vida do ser humano, para que a gente consiga ser considerado um homem segundo o coração de Deus. Penso eu que aqui está um receituário, tá certo? Uma prescrição de qual deve ser o nosso posicionamento. Temos aí alguns textos muito lindos que traz essas orientações. Esse aqui eu acho que é um deles, quase completo. Depois a gente pode citar alguns outros textos, tá bom? Mas vamos lá. Salmo 15, ele todo é um receituário. Ele começa com uma pergunta. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Aí vem a resposta. O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, não lança injúria contra o seu vizinho, e que os seus olhos têm por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Meus amados, que receituário lindo! Aqui está a fórmula, ou o procedimento, ou a forma com que o ser humano deve andar para, durante a vida, ir se preparando para ser considerado um homem segundo o coração de Deus. Aqui traz várias situações. Então, se nós colocarmos como alvo de nossa vida, ter a nossa vida num procedimento parecido com este que está sendo retratado aqui, para poder, então, habitar no tabernáculo de Deus, para morar no seu santo monte, esse é o caminho. E a gente sabe que tem vários líderes da Bíblia que tiveram a vida nesse estilo aqui. Olha, nós poderíamos falar sobre José. José, com certeza, foi um homem segundo o coração de Deus. Poderíamos falar de Daniel, outro nome que com certeza foi um homem segundo o coração de Deus. E o terceiro que poderíamos citar é Enoque. Por que esses três? Porque esses três nós não encontramos nem na Bíblia e nem no Espírito de Profecia nenhuma citação negativa da vida deles. Passaram por momentos extremamente difíceis, que envolvia a família, que envolvia a sua segurança pessoal, se envolvia o risco de morte, mas eles permaneceram firmes, fiéis. São três nomes que realmente poderia servir para a gente como um modelo para ser um homem segundo o coração de Deus. Então, por que não vou falar sobre eles? Porque, apesar de eles serem humanos, pecadores,
eles estão um padrão bem mais alto. Mas a Bíblia coloca eles junto com outros nomes. Então, tanto eles que tiveram um padrão um pouco mais elevado, quanto os outros nomes que estão juntos no mesmo lugar, traz para a gente a noção de que, mesmo falíveis, mesmo pecadores, Deus ainda pode fazer a mim e a você pessoas segundo o coração de Deus. Pastor, e onde é que está esse texto onde coloca Enoque, Daniel, José, com outros homens que falharam, que pecaram, pecados graves, pecados difíceis, ou mesmo os mais simples? Mas onde é que está? Ah, meus amados, tem na Galeria da Fé. Na Galeria da Fé tem vários nomes lá que nos chamam a atenção. E a Bíblia começa numa ordem crescente. Até um determinado ponto, ele coloca nome por nome. Depois de relatar aí pelo menos 10 pessoas, aí então ele vai dizendo mais rápido, sem fazer menção especial, e depois coloca os profetas. Então, quais são esses nomes? Eu queria ler somente os nomes. Você sabe que a Galeria da Fé está lá em Hebreus capítulo 11. Então, os nomes que aparecem, na sequência que aparece, são esses nomes aqui, olha. Abel, Enoque, Noé. Os três que estão antes do dilúvio e Noé que está antes e depois. Depois do dilúvio aparece então Abraão, Sara, Isaac, Jacó, José, Moisés e Raabe. Então, estes são nomes que fazem parte de uma galeria da fé, que foram mencionados exclusivamente, de forma separada. E observe que aqui está Enoque e aqui está José. Os dois nomes que eu falei, que estão numa instância superior um pouquinho da gente, e eles estão também relacionados na galeria da fé, junto com alguns outros que foram bem pecadores. Eu poderia fazer menção aqui a Abraão, que é o pai da fé. Mas ele mentiu, ele acabou tentando ajudar a Deus e trouxe um problema sério para sua família. Até hoje a descendência desses dois filhos brigam e lutam lá no Oriente Médio, porque Abraão, o pai da fé, tomou atitudes de acordo com o que ele entendia que poderia resolver e atender o que Deus tinha prometido para ele. Podemos citar aqui um outro nome, olha aqui, podemos citar aqui Raabe. Olha, aqui está uma mulher. Mas Raabe, antes de ela fazer parte do povo de Israel, ela era uma prostituta no templo. Mas Deus dá a ela uma visão diferenciada e ela aceita. Os moradores de Jericó também tiveram a mesma visão, porque todos eles acompanharam a trajetória do povo de Israel desde a hora que o Mar Vermelho abriu até o momento que eles chegaram ali na beira do Rio Jordão. Todos eles acompanharam, tiveram os mesmos sentimentos, só que todos eles não se dobraram, não reconheceram o Deus de Israel como alguém superior que queria o bem da humanidade. Mas Raabe teve a visão diferenciada. Ela percebeu e ela sabia que ela não tinha sido feita para aquele estilo de vida. Ela tinha o desejo no coração de ser pertencente àquele povo, porque via que havia um Deus que se preocupava com pessoas. Então, a despeito da profissão dela, e mesmo ela mentindo sobre a posição dos espias na sua casa, Deus ainda olhou para o coração dela e viu que havia algo de especial. Ali estava uma mulher segundo o coração de Deus. E mais do que entrar para o povo, mais do que entrar para a galeria da fé, ela entrou para a genealogia de Jesus. Pense no alto privilégio. Sabe o que isso quer dizer? Se Raabe, com seu passado um pouco duvidoso, ou bem duvidoso,
teve a oportunidade de fazer parte da galeria da fé, nós também temos. Se Abraão, com as suas atitudes um pouco duvidosas, com as suas mentiras sobre ser esposa, sobre ser irmã, sobre ser prima, é colocado como pai da fé e faz parte da galeria da fé, então quer dizer que nós também, pela graça de Cristo, também podemos fazer parte de uma galeria especial e sermos considerados pessoas, homens e mulheres, segundo o coração de Deus. Eu queria que vocês percebessem a beleza da forma como Deus trata a humanidade para salvá-lo. Mas quando ele acaba de citar esses 10 nomes, ele não para por aí. Ele então vem falando agora alguns outros nomes, agora em sequência, sem dar referência especial. Ele fala assim, ó, que direi a mais? E aí ele fala de Gideão, fala de Baraque, fala de Sansão, de Jefité, fala de Davi, Samuel e depois fala dos profetas. Então, nós vemos que existe uma listagem de nomes que todos eles não receberam a menção um homem segundo o coração de Deus, mas com certeza fazem parte desta relação, tanto da galeria de heróis da fé, como também podem ser considerados homens e mulheres segundo o coração de Deus. Por isso, meus amados, eu volto a lhe chamar a atenção para o Salmo 15. Aqui estão diretrizes. Que se nós pedirmos que o Espírito Santo nos ajude a seguir estas diretrizes, nós já estaremos no caminho certo, com a pessoa certa, com o guia certo, para nos fazer mais do que vencedores. Eu queria convidá-los a abrir mais um texto. Vamos lá em Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12, também fala, agora falando mais ou menos na nossa época, né? Embora não seja o ano de 2020, 2021, mas é na era após Jesus Cristo e que deixou assim uma orientação muito importante que vale para nós hoje também. Então aqui, em Romanos 12, no capítulo 1 e o 2, o apóstolo Paulo, falando à igreja lá em Roma, ele dá uma orientação para os irmãos romanos, para que eles não se misturassem ou não se deixassem levar pelas coisas que aconteciam naquele século dele. Se Paulo estava preocupado com as coisas que aconteciam naquele século em que eles viviam, imagina como ele ficaria se ele estivesse no nosso tempo agora. Lógico que os tipos de pecados são praticamente os mesmos, mas hoje parece que está muito mais acentuado. E aqui ele traz o seguinte conselho para eles: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Agora vem o verso 2, que é, assim, a segunda fase, né? E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que texto maravilhoso! Então, quando eu trago essa mensagem para mim e para você, meu querido companheiro de AMG, olha, eu não fui da época do Caeng. Eu acho que quando eu ia começar a falar que era Caeng, eu saí. Saímos eu e Vadelson. Eu lembro do Dário. O Dário falou aí de pessoas que o impressionou, né? Eu diria que o Dário também me deixou impressionado. Eu nasci na igreja. Cantei muitos hinos do Inário, sabia muitos hinos com os seus números e nomes. Mas quando Dário chegou, meu amigo, minha amiga, eu me senti pequenininho, porque ele sabia quase todos os hinos e quase todos os números. Falava o hino e ele já sabia o número. Falava o número e já sabia o hino. Isso me deixou impressionado. Dário, que Deus continue concedendo a você uma mente privilegiada. Que Ele continue usando você como servo de Deus. E o segundo nome que me chama a atenção de forma especial é exatamente nosso pastor e professor Lorival Pross. Naquela época, magrinho,
bem fininho com a professora Carmen, chegou lá, e aí foi falando, tinha uma forma meio pausada de falar, às vezes falava um pouquinho mais rápido, mas uma visão administrativa muito especial. Uma forma de tratar com os alunos que cativou todo mundo, e dá para ver por aí. Mas um terceiro nome que me chama a atenção é o pastor Marco Aurélio Martins Prata, que estava um pouquinho antes do professor Lorival. Eu tive o privilégio de trabalhar com ele um pouquinho no escritório. Obrigado, professor, pelo privilégio, pela honra de poder trabalhar com você ali separado. Com certeza, nomes do IAMG que me ajudaram a tomar decisões. Eu digo para vocês que o IAENG, para mim, foi um divisor de águas. Humanamente falando, se eu não tivesse passado pelo IAMG, a minha vida seria completamente diferente. Hoje, provavelmente, eu não estaria vivo. Mas Deus, como eu falei, Ele cuida da gente de forma tão maravilhosa e particular, que Ele quer que nós sejamos pessoas segundo o coração dEle. E Ele me levou para lá. Naquela época tão maravilhosa, onde a gente, para nadar, tinha que ir escondido 10 horas da noite para nadar na lagoa. Eu fui lá 10 da noite. Hoje ninguém pode mais colocar de castigo, eu posso falar. Para poder ter um momento assim de mais diálogo com a namorada, tinha que dar uma passeada. Mas são momentos inesquecíveis, mas que deixaram marcas no nosso caráter. Eu sei que você sabe disso. Tanto é que nós estamos com esse grupo formado já há 3, 4 anos e continuamos nele porque a gente se sente bem em rever, em falar, em ouvir, em ver mensagens, em ver fotos, porque aquele momento foi um momento especial de formação para as nossas carreiras, para as nossas famílias, e Deus dirigiu. Então, quando o apóstolo Paulo vem trazendo esse conselho para que a gente tenha o nosso corpo como sacrifícios vivos, quer dizer que por onde nós andarmos, todas as pessoas com quem entrarmos em contato precisam ver em nós o brilho de Jesus. É a gente poder dizer, como Paulo falou assim, vivo não eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, por onde nós passarmos, quando nós falarmos, as pessoas perceberão que nós tivemos tempo com Jesus. Lembra de Pedro? Lá naquele momento do julgamento, embora ele negando, as pessoas estavam dizendo, você faz parte desse grupo. Mas na terceira observação que foi feita, Pedro, assim, você não tem como se enganar, porque a sua fala indica, você fala igualzinho ao mestre. Você é discípulo dele. E ele negou mais uma vez. Mas o que eu quero dizer é que Pedro, ao falar, já falava e já agia igual Jesus Cristo. Então era discípulo dele. É assim que precisa ser a nossa vida. Apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo. É nós andarmos, comermos, falarmos, vestir, por onde nós andarmos, que nós possamos estar refletindo o caráter de Jesus. Mas vem o segundo verso. E aí a gente vai terminar. Nesse segundo verso aqui diz assim, ó, o verso 2, né? E não vos conformeis com este século. Nós vivemos num século muito mais difícil que o século que o apóstolo Paulo estava. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Renovação da mente, nesse caso, meus amados, é só pela palavra de Deus. O conselho que Paulo está dizendo aqui é que nós precisamos reservar tempo de qualidade para estudar a palavra de Deus. E continua dizendo, pela renovação da vossa mente, para que experimenteis. Há uma razão para que a gente saiba qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a minha vida. Sabendo isto e andando de acordo com isto, eu estarei sendo um homem, ou você estará sendo um homem ou uma mulher, segundo o coração de Deus. Que Deus possa te abençoar, Deus possa me abençoar, que nesta semana possamos dar bastante atenção às mensagens que estão sendo trazidas. Com certeza, mensagens separadas especialmente para nosso crescimento, para nossa formação, para o nosso preparo para o reino dos céus. Então, lembre-se sempre da Galeria dos Heróis da Fé. Você quer ter o seu nome lá? Então siga as orientações que a palavra de Deus traz. Salmo 15.
Romanos 12, verso 1 e 2. São dicas extremamente importantes para nós nos colocarmos no eixo, no caminho, para sermos pessoas segundo o coração de Deus. Meu desejo e minha oração é que nós nos preparemos cada dia, porque Jesus está voltando. E Ele traz a recompensa, o galardão com Ele, para entregar para todos aqueles que viveram de acordo com o princípio que Deus tem dado para o ser humano. Felicidades para você. Que você tenha um dia muito poderoso, mas que ao final dele você possa olhar para trás e dizer assim: meu Deus, muito obrigado, mais um dia passou, mas eu quero continuar sendo um homem segundo o coração de Deus. Este é o meu desejo e a minha oração para você. O terceiro encontro está chegando aí. Promete. Eu penso que vai ser, talvez, um dos melhores. Há prenúncios de batismo, viu? Então vá se preparando para uma festa maravilhosa. Que Deus nos abençoe e nos proteja. Que o Espírito Santo nos guie e nos prepare para chegarmos até o céu. É o meu desejo, é a minha oração. Vamos orar? Louvado e exaltado seja o teu nome, nosso grandioso Deus e Pai. Porque na tua palavra encontramos os critérios, as orientações necessárias para nós seguirmos este caminho e um dia, pela tua graça, sermos considerados homens e mulheres segundo o coração de Deus. Este é o nosso desejo, este é o nosso alvo, para que nós possamos representar o teu nome por onde nós formos. E assim podemos vencer a cada dia, e lá na frente, mais do que vencedores, estamos chegando à Canaã Celestial com o Senhor. Toma nas tuas mãos cada um dos membros deste grupo de WhatsApp, cada família representada, pessoas que estão distante de ti, pessoas que estão perto de ti, cada um de nós, mas faz, ó Deus, todos nós, volvermos nossos olhos para ti, renovar a nossa mente, para termos a certeza de estarmos na caminhada para o céu. Fica conosco, dirige a nossa vida e toma nosso coração nas tuas mãos. Nós te oramos e te agradecemos em nome e pelo amor de Jesus. Amém. Um forte abraço para você, que Deus abençoe você, sua família, sua casa. E amanhã vamos assistir mais uma mensagem. Deus te abençoe.